Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Cota, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formação em terapia do esquema. Esse é o nosso Clube do Livro. A gente está no nosso segundo ano consecutivo, em 2023, estudando terapia do esquema na prática, um guia introdutório ao modelo de modos esquemáticos. No ano passado, estudamos o método criativo em terapia do esquema. Em 2024, estudaremos pontos de interrogação. Ainda não sei qual vai ser o livro, mas se inscreve e participa do canal no Telegram. O link está aqui embaixo, que é lá que eu abro uma enquete com algumas opções de livros, sempre livros em inglês que ainda não estão traduzidos para o Brasil, para a gente poder estudar. E você pode fazer parte dessa escolha, é só você entrar lá. Em breve eu vou deixar as opções e vocês vão votar. O livro mais votado é o que a gente dá prosseguimento aos estudos e eu compartilho com vocês gratuitamente esse conteúdo aqui com vocês, tá? Aqui no nosso canal no YouTube. Eu quero aproveitar e te pedir para poder se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, curtir os vídeos que você estiver assistindo e curtindo também, e compartilhar com os seus colegas da terapia do esquema, para a gente poder crescer essa comunidade de pessoas que se interessam e que se beneficiam muito usando a terapia do esquema no atendimento da clínica. Bom, sem mais delongas, vamos para o oitavo capítulo, tratando os modos pais disfuncionais. E eu quero já fazer aqui, dando início, uma observação, que esse livro que a gente está estudando, ele foi escrito em 2013. Nós estamos em 2023, então 10 anos se passaram. E houveram algumas atualizações na terapia do esquema, principalmente com relação ao termo que a gente utiliza para se referir a estes modos. Atualmente, a gente tem utilizado mais o termo vozes internalizadas. Ao invés de a gente utilizar pais disfuncionais, a gente utiliza vozes internalizadas, vozes disfuncionais. Por quê? Porque a gente já sabe que essas mensagens que são internalizadas, mas num caráter punitivo, crítico e exigente, não se referem necessariamente a vozes dos pais. Podem ser também dos avós, dos tios, do irmão mais velho, de algum professor, de algum treinador. Então, não fica restrito aos pais, por isso a gente tem uma atualização na nomenclatura. Eu vou me referir e vocês vão ver escrito aqui modos pais disfuncionais, mas atentem-se que é porque eu estou mantendo a fidedignidade ao livro, a gente está usando ele como base, mas que hoje, em 2023, a gente já tem essa atualização, tá? Então, vamos dar início ao nosso capítulo 8. Estamos chegando ao fim. Aguentem que estamos quase acabando, tá? Olha, e antes de começar, valorizem essa gravação, porque já é a segunda vez que eu estou fazendo ela. A primeira eu fiz e não saiu áudio. Eu espero que saia dessa vez. Eu até mencionei aqui da primeira vez que eu tentei compartilhar os slides com vocês, mas deu um probleminha que eu não estou conseguindo compartilhar. Então, eu vou seguir o modo das últimas aulas que eu tenho feito, só com o meu rostinho aqui, e vocês vão acompanhando o material que eu disponibilizo lá no canal do Telegram. É só vocês entrarem lá, que ele está disponível, tá? Mas podem deixar o vídeo aí tocando em formato de podcast. Quem sabe não sai um podcast, né? Ao invés de vídeos assim. Vamos ver. Bom, gente, então qual que é o objetivo central dos modos parentais disfuncionais? É reduzir e limitar a sua influência. Se necessário, e muitas vezes o que acaba acontecendo é que a gente tem que combater esses modos. O objetivo ideal, muito perfeito, nossa principal meta enquanto terapeuta é tirar essas vozes do sistema do paciente e fazer uma substituição por padrões e valores morais mais saudáveis e funcionais. Quanto mais punitivas forem essas vozes, mais elas devem ser combatidas. Com intervenções relacionadas aos modos parentais disfuncionais, o paciente ele aprende a reduzir as autodesvalorizações e a construir uma autoestima e autoavaliações mais saudáveis e equilibradas. O ódio de si mesmo é reduzido e ambos os lados, positivo e negativo, do seu eu podem ser aceitos. Uma autoavaliação fundamentalmente positiva é uma pré-condição importante para aceitarmos os nossos erros e deficiências.
Somente quando as pessoas puderem basicamente aceitar suas deficiências, elas poderão começar a melhorá-las. Como que isso vai aparecer dentro da relação terapêutica? Na relação terapêutica, o terapeuta limita os modos disfuncionais dos pais quando eles surgem. Eles oferecem um modelo para uma autoavaliação positiva e equilibrada. Além disso, a própria reparação limitada, quando a gente faz essa reparação na relação terapêutica, ela já é um antagonista, já é um antídoto, já é uma forma de tratamento desses modos parentais punitivos. Pacientes com modos parentais punitivos tendem a interpretar comentários neutros ou a ausência de comentários do ponto de vista do modo parental punitivo. Por exemplo, quando faço um novo corte de cabelo e ninguém o elogia, sinto que todo mundo odeia meu corte de cabelo. Então, quaisquer comentários feitos pelo terapeuta também podem ser interpretados a partir dessa perspectiva. O terapeuta, ele deve estar atento a isso e referir-se repetidamente, toda vez que o modo aparecer na sessão, ele se referir a esse modo e estabelecer limites para o modo punitivo. Qualquer má interpretação relacionada ao modo parental punitivo na sessão é adequada para técnicas cognitivas destinadas a corrigir as distorções cognitivas associadas a este modo. Na terapia do esquema, a reparação parental limitada e o confronto empático andam de mãos dadas. Por um lado, os pacientes recebem cuidados. Por outro lado, os pacientes são empaticamente confrontados com padrões críticos, como modos de enfrentamento disfuncionais ou a falta de disciplina. Só que aí vem, né, o que que acontece? É que muitas vezes, quando a gente vai discutir essas questões delicadas e críticas, o modo punitivo do paciente é ativado, né? O paciente pensa: você não gosta de mim, ninguém gosta de mim, porque eu sou tão evasivo e chato, ou porque eu não tenho disciplina mesmo. Tá sempre as pessoas estão sempre reclamando de mim, que eu não faço nada, que eu não tenho força de vontade, por aí vai. Então, o que que o terapeuta faz? Ele deve sempre tentar limitar o modo punitivo dos pais quando essas questões mais críticas, mais delicadas forem abordadas. O terapeuta pode usar o raciocínio de que está apenas confrontando o paciente com essas questões críticas por boas intenções, pois está genuinamente interessado em ajudar o paciente. Aqui a gente tem um exemplo da Jane, que não conseguiu fazer o seu último dever de casa de terapia, que era preparar um formulário de emprego. E ela chega para a sessão falando: é tão estúpida que eu não poderia fazer isso, eu sou um fracasso. O terapeuta, o que que ele vai fazer? Ele estabelece limites para esse modo disfuncional ao questionar essa autoavaliação excessivamente negativa, né? Embora evitar a candidatura ao emprego seja obviamente um problema. Então, terapeuta, é uma pena que você não tenha conseguido e temos que dar um jeito de você dar o seu melhor. No entanto, não é verdade que você é um fracasso completo. Esse é o seu modo punitivo falando. Você administra muitas coisas muito bem. Se o modo punitivo sempre assumir o controle, quando você cometer um erro, você ficará desencorajada. No final, você não estará mais disposta a tentar nada desafiador, certo? Então, essa é uma forma da gente intervir, né? Pontuar que teria sido adequado, o que a gente esperava era que o paciente tivesse preparado esse formulário, mas ressaltar as outras qualidades também e pontuar o modo punitivo que apareceu ali, tá? Tem um outro exemplo de caso aqui trazido pelo livro. Lucy tende a não assumir a responsabilidade por sua vida cotidiana, incluindo seus estudos. Ela está formalmente continuando seus estudos, mas ela entra no modo de enfrentamento evitativo sempre que se depara com um problema. Assim, ela quase não participou de nenhuma aula nos últimos anos. Ela já está há 5 anos acima do período regular de estudos e provavelmente não vai conseguir terminar o curso, né? E provavelmente, ops, desculpa. No entanto, ela não está disposta mais a discutir a sua perspectiva de forma realista, provavelmente porque ela já não tem mais ideia do que fazer.
Em vez disso, ela consulta vários médicos e terapeutas, reclama de sintomas depressivos e esgotamento e pede novos medicamentos antidepressivos e internação. Esse padrão é conceituado como modo de enfrentamento submisso ou evitativo. O confronto com um modo de enfrentamento tão problemático provavelmente vai desencadear o modo punitivo de Lucy, né? Então, você imagina que eu confrontar aqui uma paciente que está com muita dificuldade de levar adiante seus estudos, e muitas vezes é o que a gente observa nos pacientes que têm o autocontrole, a autodisciplina insuficiente, é que quando a gente confronta esse lado, aparece uma voz punitiva. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pontuar a voz punitiva, mas eu tenho que também fazer um confronto empático da autodisciplina insuficiente. Mas aqui a gente está falando de limitar, de dar voz. Olha, quando você se autocritica, quando você traz essas mensagens de que você é um fracasso, de que você não vai conseguir mesmo, de que você não consegue nunca, essas mensagens são o seu lado punitivo, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui esse exemplo. Agora, indo adiante com o tratamento para as técnicas cognitivas. Bom, como vocês têm observado, majoritariamente, quando a gente entra nas técnicas cognitivas, a gente utiliza primordialmente as técnicas cognitivas clássicas da TCC. Então, quem é da TCC tem facilidade aqui quando a gente entra nessa parte, tá? E as intervenções cognitivas, elas vão visar aqui o estilo de pensamento preto e branco, né, ou tudo ou nada, do modo parental punitivo, sobre si mesmo e sobre os outros, né? Eu sou completamente mal e os outros são perfeitos. E também tem o objetivo de desenvolver e aumentar a autoestima do paciente. O que é que a gente pode fazer, né, seguindo aqui uma visão geral de intervenções cognitivas para os modos dentro das técnicas cognitivas? Primeiro, eu posso e eu vou educar o paciente sobre o desenvolvimento, como que é desenvolvida uma autoestima alta e uma autoestima baixa. A gente faz essa psicoeducação. A gente analisa o histórico de origem, então como que se desenvolveram essas mensagens, como que essas mensagens foram internalizadas, a origem dessas mensagens, tá? Desse modo disfuncional. A gente faz uma reestruturação cognitiva, que é reestruturar autoavaliações extremamente negativas. Eu preciso reduzir esse pensamento tudo ou nada, né? E procurar interpretações alternativas, né? Interpretações mais saudáveis e realistas. Eu também incentivo, posso incentivar o paciente aqui a ter um diário de ações positivas. Então, ele colocar todo dia pelo menos uma coisa positiva do que ele fez naquele dia, tá? Eu também posso fazer, e é algo que eu, Carolina, normalmente já faço no início dos atendimentos, nas sessões de avaliação, que é pedir ao paciente para listar as suas características positivas, né? Ele conseguir enxergar o que que ele tem de positivo, e também pedir para o paciente observar o que que os outros gostam nele. Então, esse é um momento que a gente pode retomar algo que a gente já fez na avaliação. E como eu disse, eu gosto sempre de, nas primeiras sessões, perguntar quais são os seus pontos fortes, o que você observa que você tem de pontos fortes. E também perguntar quais são as pessoas mais importantes para você. O que que essas pessoas diriam sobre você? Normalmente é quando os pacientes conseguem trazer essas características positivas na visão das outras pessoas, tá? Que a gente lança a mão disso também. E a gente pode utilizar flashcards, cartões de enfrentamento, para situações cotidianas que estejam relacionadas ao modo punitivo. Bom, aí tem uma característica importante aqui, é que os pacientes geralmente experimentam as mensagens desses modos mais punitivos como egocintônicos. O que que significa egocintônico? Significa como eu entender algo que é parte de mim, que é meu, que é assim, que sempre foi assim, que é uma coisa minha, não é uma coisa que está distante de mim, é uma coisa minha. Então, eu posso até me dar de exemplo que quando, até eu entender que algumas mensagens que foram internalizadas não eram minhas, eu falava, mas é assim, tem que ser muito bem feito. Eu não posso relaxar, eu tenho que me esforçar demais. Eu tenho que dar o meu máximo. Então, eu tinha essas mensagens exigentes e eu lembro de, na terapia, a terapeuta tentar pontuar isso como uma internalização de uma voz de determinada pessoa.
E vocês vão entender o que que aconteceu aqui. Eu entendo muito essa parte da teoria, porque eu vivi ela na prática, né? Então eu recebia essas mensagens, eu falava, mas isso é meu. Mas, Carol, de onde que veio isso? Não, mas isso é meu, eu não posso relaxar, eu tenho que dar conta de tudo. Então é egossintônico nesse sentido, porque é difícil do paciente se diferenciar e se separar dessas mensagens, tá? Então, eles precisam aprender, assim como eu aprendi, que é uma parte da psicoeducação, que a autoestima e as autoavaliações, elas vão se desenvolvendo em grande parte através de um feedback social. Então, é através do nosso desenvolvimento, do nosso ambiente, que a gente vai internalizando mensagens que vão compondo como eu me vejo, como eu me autoavalio. Nenhuma criança nasce com a autoavaliação de ser um fracasso, né? Ou de não merecer nada de bom. A gente não nasce com isso, isso é o meio que coloca, tá? Autoavaliações saudáveis e equilibradas, elas se desenvolvem quando os pais ensinam aos filhos que eles são basicamente dignos ou dignos de amor. Todo mundo tem algumas deficiências, mas isso não diminui o valor básico de cada ser humano. No entanto, quando as crianças experimentam rejeição, privação ou abuso, correm o risco de desenvolver esse modo punitivo e uma autoestima muito baixa. E aí é que entra. A gente vai trabalhar a origem do modo. E muitas vezes, quando a gente trabalha a origem desse modo, quando a gente questiona, né, mas de onde que veio isso? Com o que te parece esse tipo de mensagem? O paciente se sente muito culpado. Ele tem medo de falar mal dos seus pais, porque em algumas situações essas mensagens vão vir dos pais, tá, gente? Eu até ponderei aqui no início que não necessariamente é dos pais, mas às vezes é sim dos pais. E quando isso acontece, eles ficam com medo, né, de que os terapeutas tenham uma visão muito negativa dos seus pais. Né? Pode ser que na sua infância ele tenha sido proibido de falar mal dos pais, né? Isso vai aumentar então o sentimento de culpa quando você for discutir esses modos punitivos com o paciente. A psicoeducação em relação a essas questões, ela pode ser comunicada em intervenções cognitivas ou incorporadas nos exercícios focados na emoção, como os diálogos na cadeira ou exercícios de imagem. Quando, por exemplo, um paciente no seu modo criança, né, e aí pode ser no diálogo de cadeira ou no exercício de imagem, fala sobre se sentir culpado sobre a depressão da sua mãe, o terapeuta ele pode fazer uma psicoeducação naquele momento e dizer ao modo criança: é bom e importante entender que a sua mãe não pode cuidar de você porque ela está no episódio depressivo. No entanto, para você, quanto criança, é horrível. Você está com medo, não recebe os cuidados de que precisa. E ainda mais importante, recebe uma espécie de sugestão de que é culpado por causar a depressão dela, por meio da rejeição e da crítica da sua mãe, e por não poder ajudá-la. Então, esse tipo de psicoeducação, de intervenção, a gente faz, seja através de uma conversa, de um diálogo com o paciente, seja nos exercícios de imagem e no diálogo de cadeira, tá? Agora, vamos para a terceira parte, né? A técnicas focadas na emoção. As intervenções focadas na emoção devem ajudar o paciente a reduzir o impacto do modo parental punitivo em suas emoções e o significado sentido, né? É aquele, como o próprio nome está falando aqui, qual que é aquele significado que você sente que é, e fortalecer o modo adulto saudável, incluindo a autoestima e a aceitação das próprias necessidades e sentimentos do paciente. As principais técnicas de intervenção aqui vão ser os exercícios de reescrita de imagens e os diálogos de cadeira. Os diálogos básicos de cadeira foram desenvolvidos principalmente por terapeutas do psicodrama e da Gestalt. A ideia básica dos exercícios é distinguir partes diferentes e normalmente são partes que se conflitam do paciente. Cada parte recebe uma cadeira e as cadeiras são dispostas em círculos ou opostas se houver apenas duas cadeiras. O paciente senta-se em uma das cadeiras. Então vamos lá, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui. Acho que não vai dar para mostrar.
Mas, não, se eu me afastar um pouquinho, o microfone não desligar, olha só o que que a gente faz. A gente pode pedir para o paciente providenciar uma cadeira. Olha, na próxima sessão, você sabendo que você vai fazer o exercício com seu paciente, você pode pedir, né, solicitar que ele providencie. Você consegue mais uma cadeira para a gente poder fazer um exercício? Ou se na hora da sessão você precisar também, né? E aí é interessante que você tenha, se você não tiver, você faz essa simulação de que você está mudando de lugar, tá? Então, é pedir para colocar uma cadeira de frente para outra. Aqui, ó, tô com uma cadeira aqui, uma cadeira de frente para outra, e eu vou colocar em uma cadeira um modo e na outra cadeira outro modo. Então, vamos voltar aqui. O paciente, é isso que eu expliquei aqui. Ele vai se sentar, então, em uma cadeira, adotando a perspectiva e o sentimento expresso daquele modo. Quais são as emoções relacionadas àquele modo? E quando o outro modo aparecer, então, por exemplo, eu sento numa criança vulnerável, se aparecer um modo punitivo, eu mudo de lugar. Eu sento em uma outra cadeira. Vamos supor que estamos lá, criança vulnerável, pai punitivo, apareceu o adulto saudável, que inclusive é o nosso objetivo desenvolver o adulto saudável. A gente acrescenta uma outra cadeira, tá? Bom, essa técnica das cadeiras, ela ajuda a esclarecer conflitos internos e sentimentos ou comportamentos ambivalentes. E, em segundo lugar, ela é usada para fortalecer os modos que precisam ser aumentados e para enfraquecer aqueles que precisam ser reduzidos. Isso tanto de um aspecto cognitivo quanto emocional e em relação ao significado sentido. Os principais objetivos da terapia do esquema, nos diálogos da cadeira, que estão de acordo com os objetivos básicos da terapia do esquema, de maneira geral, são os seguintes. Bom, primeiro, como eu já citei aqui, é esclarecer esses sentimentos ambivalentes e de conflitos entre os modos. Porque, de um lado, eu posso me sentir, vamos lá, vamos pensar num exemplo aqui. De um lado, eu posso estar sentado nessa cadeira aqui e me sentir muito triste porque eu não estou conseguindo gravar um vídeo. Vamos lá, vou chutar aqui. Né, hoje é 24 de novembro, o vídeo de novembro eu estou soltando no finalzinho do mês. Posso ter ficado muito triste, né? Ter ficado o mês inteiro, nossa, mas eu não estou conseguindo gravar o vídeo, eu tenho que soltar o vídeo para o Clube do Livro. E olha só, o meu terapeuta tem que estar atento, porque no momento em que eu estou falando essas mensagens, eu já não estou no meu modo criança vulnerável, eu já estou no meu modo punitivo. Que fala: você não consegue cumprir horário, você não consegue cumprir uma agenda, você está atrasada de novo, você está relaxando, percebe? E aí, o que que o terapeuta tem que fazer? Ele tem que pontuar, senta na outra cadeira das vozes punitivas e pergunta para esse modo daqui, ó, da criança vulnerável, como que você se sente quando você fala isso ou quando você escuta isso? Então, você pode pedir o paciente para trocar de lugar. Eu me sento aqui. Você repete essas mensagens. Normalmente, o que os autores falam, inclusive, é para o terapeuta não repetir essas mensagens dos pais punitivos. Mas eu, assim, Carolina, às vezes eu repito e eu dou ênfase para falar: olha, é o seu lado punitivo que está falando. E aí eu repetindo essas mensagens, né? Você está atrasada, você não consegue fazer nada direito, você está relaxando de novo. Como que o seu lado vulnerável, o lado da criança vulnerável, como que esse lado se sente? E aí você dá um tempo, o paciente vai entrar em contato com aquilo que ele sente, com a criança vulnerável, e ela pode entrar em contato e falar: eu me sinto triste, eu me sinto frustrada. E aí a gente vai conectar com a criança vulnerável. Eu sinto que, eu tive dificuldade mesmo. E aí você vai trabalhando, entende, gente? Pode ser, muitas vezes, o que acontece, até entrando naquela característica egocintônica, é que o paciente senta aqui nessa cadeira e ele ainda assim, ele concorda. Quando ele concorda, é porque esse modo, o modo punitivo, ele está muito rígido mesmo, tá? Então, eu fiz uma encenação aqui, espero que tenha ficado claro que é isso, é uma forma da gente
esclarecer esse sentimento ambivalente, né? De um lado eu me sinto triste, mas do outro lado eu sinto que eu deveria ter feito aquilo, eu tenho que me cobrar, eu tenho que me pressionar, eu estou ansioso. Então, com o exercício das cadeiras é maravilhoso para a gente resolver esses conflitos, tá? É uma forma também da gente validar e confortar o modo criança vulnerável, de ventilar e validar os sentimentos da criança com raiva ou dos modos da criança enfurecida, né? Eu também valido e estabeleço limites nos modos criança impulsivos ou indisciplinados. Aqui também é uma oportunidade de questionarmos e estabelecermos limites para o modo pai exigente. Então, enquanto eu estiver sentado na cadeira do modo pai exigente ou punitivo, eu vou conversar diretamente com ele, vou dar limites, vou questionar, vou fazer uma entrevista, né? Também vou lutar contra este modo quando ele aparecer e refletir também sobre os pós e os contras e reduzir, né, os pós e os contras dos modos de enfrentamento e fazer a redução dos modos de enfrentamento, tá? Então, alguns exercícios típicos do diálogo na cadeira da terapia do esquema incluem o seguinte: então, eu posso fazer um diálogo de duas cadeiras para tratar qualquer tipo de conflito interno ou ambivalência. Então, eu vou colocar aí uma cadeira para cada perspectiva. Eu posso fazer um diálogo de duas cadeiras entre um modo disfuncional, né, essa voz crítica, punitiva e exigente, e um modo adulto saudável. Então, aqui eu coloquei a criança vulnerável, o pai punitivo e exigente, e eu posso trazer uma outra cadeira aqui para um modo adulto saudável também. Aí eu já falei das três cadeiras. Então, a gente pode ter as duas cadeiras, a gente pode ter essas três cadeiras, tá? É, e é isso. Então, assim, depende muito do que vai aparecer ali no setting terapêutico, você vai adicionando quantas cadeiras forem necessárias para o formato, né, para a quantidade de vozes que aparecerem. E aqui um terceiro formato, com essas três cadeiras aqui, é a gente colocar o adulto saudável, tá? Porque aqui, e também ele traz, na verdade, esse formato de três cadeiras com o pai exigente, a criança zangada e o adulto saudável. É útil para pacientes que têm um modo pai exigente e conflitos entre a rendição do pai exigente e a expressão da raiva, tá? Temos outra possibilidade também, um diálogo de duas cadeiras entre o modo adulto saudável e a criança vulnerável. O adulto saudável conforta a criança vulnerável. Neste formato, o terapeuta costuma modelar o papel do modo adulto saudável nos primeiros exercícios. Como variação, use apenas uma cadeira vazia para o modo criança vulnerável, tá? O terapeuta fala com esta cadeira do seu assento normal, acalmando e confortando o modo criança vulnerável. Então, cadeira vazia, gente, normalmente é assim mesmo. Ó. Eu coloco assim, vamos imaginar que tem uma criança aqui e o que que você está falando para ela? E o terapeuta falar com ela, tá? Sendo esse modelo aqui. E uma outra forma é um diálogo de duas cadeiras com o modo de enfrentamento e com o modo adulto saudável. O impacto desse modo deve ser diminuído. Não será possível continuar abordando seu problema de dependência na terapia se esse modo estiver sempre no caminho, que é o modo de enfrentamento. A gente precisa diminuir esse modo de enfrentamento. E aí, isso é particularmente útil quando o modo de enfrentamento é muito dominante na situação terapêutica ou quando ele bloqueia mudanças importantes na vida do paciente. Então, é interessante a gente trabalhar. Olha, estou identificando que o meu paciente está com um modo de enfrentamento muito rígido, que está trazendo prejuízos para a sessão, para o andamento da terapia, põe na cadeira. Põe na cadeira o modo e o adulto saudável, tá? Bom, aqui eles trazem algumas características, né, algumas observações sobre os exercícios, o que, que pode aparecer nos diálogos das cadeiras. O modo dos pais exigentes, muitas vezes vai ter um caráter de discussão, tá? Vai ter tipo é, uma discussão mesmo, você vai entender ali que está tendo uma discussão entre as vozes. O modo indutor de culpa. A questão central aqui é a atribuição da responsabilidade. O paciente ele tem direito de estabelecer limites e trabalhar os sentimentos de culpa. E quando for o modo punitivo, pode ser necessário abordá-lo mais firmemente, cortá-lo, para de falar, né?
Então, se esse modo aqui, vamos colocar aqui que esse modo que apareceu, ele era uma mescla de um punitivo com um exigente, tá? Mas vamos supor que ele começasse a ficar muito punitivo e começasse a falar: olha, mas você é muito lerda, você é muito devagar, você não faz nada direito, você é uma incompetente. O que que o terapeuta pode fazer? Pode cortar o paciente na hora que ele estiver falando isso. É cala a boca, para de falar, sai da sala, cortar, lutar contra isso, falar: você não tem o direito de falar isso, e sai da sala, não quero mais ouvir você falando. Só que esse aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de colocar o paciente nessa cadeira, tá? Então, eu estou dando aqui algumas explicações e estou me estendendo em exemplos, pessoal, mas a gente tem que tomar cuidado para quando o paciente vai para esse lugar, por quê? Porque concretamente a gente está falando com a pessoa, né? A gente está fazendo um exercício que ele é mais simbólico. Eu tenho que me certificar de como o paciente se sente quando ele escuta isso, para ele não entender que eu estou falando dele. Então, esse trabalho, ele tem que estar, o paciente tem que estar muito psicoeducado, entender muito sobre o que é cada parte, antes da gente ser mais agressivo, eu diria. Porque é isso que a gente está vendo aqui, no modo punitivo, muitas vezes eu vou ter que ser mais agressivo, eu vou ter que ser mais firme, né? Não sei se é agressivo, não, é mais firme mesmo. Vou ter que, sim, realmente dar um limite para aquilo, tá? O processo de um diálogo na cadeira depende, então, das reações emocionais que o paciente vai desencadear, vai apresentar ao longo do exercício. Quanto mais forte domina-se ali, aparece um modo parental punitivo, mais o terapeuta tem que proteger o paciente contra esse modo e combatê-lo ativamente. Então, é por isso que eu até usei esse termo agressivo. É porque tem que ser uma coisa assim ativa, de proteção, de firmeza. Os pacientes que têm muito medo do modo parental punitivo não podem ficar sentados na cadeira parental punitiva por muito tempo. Então, a gente tem que ter esse olhar aqui para isso. Eles chamam atenção para isso. Principalmente aqui, ó, nos exercícios iniciais de trabalho com a cadeira. É isso que eu falei. A gente não deixa o paciente sentado muito tempo se você estiver no início. Então, assim, espera, faz muitos trabalhos, psicoeduca bem o seu paciente para não deixá-lo sentado ali por muito tempo, né? O autor aqui, eles até recomendam, frequentemente é melhor não deixar o paciente se sentar nessa cadeira. Em vez disso, eles devem relatar à distância o que diz o modo pai punitivo. Então, muitas vezes ele só vai dizer de uma maneira mais distante o que aquele modo está falando. Não entrar, não sentar, não incorporar essa cadeira. Então, essa encenação que eu fiz aqui, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, para a gente não colocar um paciente logo no início. Então, se você não tem experiência, se você não psicoeducou, se você está apenas começando, segura, não faz isso. A gente precisa ter muito cuidado nesse tipo de intervenção, tá? Cuidado, gente, cuidado. É muito legal, são técnicas muito eficazes, mas a gente tem que ter um cuidado justamente porque tem um nível de ativação emocional muito forte. Então, você tem que estar se sentindo seguro, e mais do que isso, o seu paciente ele tem que estar com recursos para poder lidar com as emoções avassaladoras que às vezes podem surgir num exercício desse. Você tem que conseguir dar suporte para o paciente, tá? Bom, pedimos ao paciente que use a primeira pessoa ao falar das cadeiras, nesses modos de exercício, sempre é eu, o que que eu estou sentindo, né? No entanto, com os modos parentais disfuncionais, a situação é diferente. Como eles devem ser combatidos, os pacientes ele não deve se identificar muito com essas partes. Isso inclui tratar o pai punitivo, a voz punitiva, como um terceiro. Então, é o que ele está dizendo, né? Às vezes, se ele sentar aqui, ele está dizendo aquilo. Por fim, vamos para as técnicas comportamentais. Aqui, a gente vai reduzir o perfeccionismo e aumentar as atividades positivas para poder combater o modo punitivo ou exigente. Os pacientes devem, então, se divertir mais e se vivenciar, né, por meio de ações mais alegres, positivas. Então, aqui a gente vai incentivar muito atividades de lazer, esportes, eventos sociais, atividades que gerem alegria, bem-estar para o paciente.
E habilidades sociais também para poder construir novos relacionamentos e mais saudáveis que possam ser úteis. Além disso, pode ser importante para o paciente permitir-se pausas no trabalho, aceitar as suas próprias deficiências e recompensar as suas próprias conquistas, em vez de tentar sempre ser perfeito, né? Essas são as técnicas comportamentais, porque a gente está falando de modos punitivos e críticos e exigentes, que tendem a falar isso. Você não pode descansar, então pode descansar sim. Você é defeituoso ou não, eu aceito as minhas imperfeições. Então, a gente vai trabalhando essas técnicas comportamentais com atividades mesmo de comportamento, com planos de ação para o paciente fazer fora da sessão e exercitando isso. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Finalizamos o capítulo 8. Um beijo para vocês e eu volto muito em breve com o capítulo 9 e encerramos este ano de 2023. É isso. Um beijo e até a próxima.